Opa, aqui é o Luan e seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal da Endeezer. E hoje vamos dar início à nossa segunda aula do curso de programação com o Arduino. Hoje nós iremos falar sobre variáveis e tipos de dados. Essa aula vai ser um pouco mais teórica, né? A aula passada a gente fez um projetinho utilizando os conceitos que a gente aprendeu. Essa aqui será um pouco mais teórica, mas ela é muito importante. As variáveis são muito utilizadas nos códigos. São as coisas que eu diria que são as coisas mais utilizadas nos nossos códigos. Porque tudo que a gente vai fazer envolve variáveis. Se a gente quer dar um nome para um pino, se a gente quer dar um nome para a leitura de um sensor, né, armazenar essa leitura em um lugar, a gente utiliza variáveis. Então, assista essa aula aqui até o final que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Bom, mas primeiramente, o que são variáveis, né? Como eu falei, é o nome utilizado para definir um ou mais valores que são manipulados pelos programas durante a operação. Por exemplo, eu quero dar nome para um valor que eu quero armazenar de um sensor. Então posso colocar, por exemplo, sensor 1 vai ser igual à leitura do pino analógico A0, né, que a gente viu na aula passada. Então eu estou pegando esse valor da leitura da porta analógica e armazenando ali dentro dessa variável. Assim fica muito mais fácil a gente saber, né? Então eu sei que ali dentro vai ter aquele nome, né, que a gente definiu, por exemplo, o sensor 1 vai ser a leitura daquele pino, daquele sensor. Então, como eu falei, as variáveis são muito importantes. E as variáveis, elas podem começar com letras ou underline, né? Então, se a gente for começar com outra coisa, com um número, não vai dar certo. E ela não pode ter um nome idêntico a alguma das palavras reservadas ou de alguma biblioteca. Por exemplo, né, que são palavras reservadas. Lembra que na aula passada a gente utilizou ali o digital write, por exemplo? A gente não pode dar o nome de uma variável de digital write, porque essa palavra já está reservada para aquela função, que é escrever na porta digital, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não escrever o código e utilizar essas palavras reservadas, né? Definir um nome mais específico ali para aquela nossa variável. Bom, e existem três tipos de classes de variáveis: as variáveis globais, as variáveis locais e as estáticas. As variáveis globais são variáveis que são conhecidas por todo o código, né? Por todo o programa, independente da função que ela estiver sendo executada. Normalmente, ela é declarada antes mesmo do setup, né? Então, acima ali do setup, a gente declara ela para utilizar depois em todo o código, né? Em qualquer função que a gente estiver fazendo. Existem também, como eu falei, as variáveis locais, que são variáveis que são declaradas dentro de uma função específica, ou seja, dentro das chaves, né? Como vocês viram lá, tem o void loop, né? O void setup. Tem ali as chaves. Tudo que a gente escrever ali dentro, a gente não consegue utilizar em outros locais, né? Por exemplo, se eu declarar uma variável dentro do setup, né, eu não consigo chamar ela no loop. Se eu declarar, por exemplo, uma variável dentro de uma condição, que a gente vai ver em aulas futuras, eu não consigo chamar ela em outro lugar. Então, por isso que se chamam variáveis locais, que a gente utiliza ali dentro. Depois que executa ali, ela some, ela não existe, ela só vai executar dentro daquela função. E tem também as variáveis estáticas, né? Que elas funcionam parecidas com as variáveis globais, né? Ela conserva o valor ali, diferente da estática que eu falei, né? Que ela some e desaparece. As variáveis estáticas, elas permanecem com esse valor, mas elas só são reconhecidas dentro da função onde ela foi declarada. Então ela é meio uma mescla ali da variável global com a variável local. E a gente tem também os tipos de dados, né? Aqui eu não coloquei todos porque são muitos, coloquei mais os que a gente vai utilizar, né, nos nossos primeiros projetos, que são o int, o char, o float, o void, o boolean e a string. Eu vou falar sobre cada uma delas agora. O int é a variável padrão do programa, né, que a gente mais vai utilizar. E ela consegue armazenar dados de menos 32.768 até 32.767. E, né, por exemplo, como que a gente utiliza ela, né? Eu estou declarando aqui, ó, que a variável ledpin, então eu criei essa variável ledpin, ela é do tipo inteiro e ela é igual a 5. Então tudo do meu código que eu utilizar o ledpin vai ser referenciando a 5. Então, por exemplo, aqui eu posso determinar que o nosso pino
que a gente vai ligar um LED é o pino 5, então eu dou esse nome para ela, de LED, dou o nome para essa variável de LED pin. Então a gente sabe que, por exemplo, quando a gente utilizar LED pin, a gente está falando ali da porta 5, né? Então a gente sabe que aquele pode dar um nome mais específico. Aqui eu estou falando LED pin como se tivesse só um LED no nosso código, mas, por exemplo, poderia ter LED pin 1, LED pin 2, LED pin 3, ou então LED 1, LED 2, LED 3, e a gente definindo os nomes, né? Fica mais fácil depois quando a gente vai programar, né? Não tem que ficar digitando 5 ali. A gente digita o nome que a gente sabe que é essa nossa variável. O char, né? O char é um tipo de dado que dedica 1 byte de memória, né, para armazenar o valor de um caractere. O que é caractere? É qualquer caractere, né? Uma letra, um número, um símbolo, né? E a gente declara parecido com o int, né? A gente coloca char, aí eu coloquei o letra, né, que vai ser o nome dela, e igual, e ele tem que estar sempre entre aspas simples, tá vendo? Então, letra vai ser igual a A, vai simbolizar o caractere A. Então, só comentando, aqui a gente coloca o tipo da variável, o nome da variável que a gente quer, e a gente iguala o que a gente quer dar o nome, e depois ponto e vírgula para encerrar essa linha, esse comando. O float é uma variável para armazenar números de ponto flutuante, ou seja, um número racional, né? Um número que tem tipo uma vírgula, né? Tipo 5,1, né? 5,4 eu coloquei aqui. A gente declara da mesma forma, né? O tipo da variável, o nome dela, então float valor, igual 5.4, né? A gente não coloca vírgula aqui, né? Porque é tudo em inglês lá eles usam ponto ao invés da vírgula. Então a gente está falando que aqui é 5.4, né? 5,4 no caso. A gente tem também o void, né? Que é utilizado apenas na declaração de funções, né? E ele indica que a função não vai retornar nenhum valor para outra função que chamou ela. A gente vai ver mais sobre funções numa aula mais para frente, mas a gente normalmente usa, né? Como vocês já viram, no void loop, né? Porque não é uma função que vai retornar alguma coisa, a gente só quer que ele execute ali. Então o void só indica que void é vazio, né? Traduzindo ao pé da letra. Então é uma função que não retorna nada. O boolean são variáveis, né, que armazenam apenas um de dois valores, verdadeiro ou falso, 1 ou 0, né? Então a gente utiliza ali para saber se alguma coisa, por exemplo, está ligada ou desligada, né? Um exemplo, né, 0 ou 1. Então a gente declara ele com bool, né? A gente não escreve boolean, escreve bool. A condição, né, o nome da variável, e aqui a gente pode colocar false ou true, né? O Arduino reconhece essas palavras, false ou true, ou então a gente pode colocar 1 ou 0. Os dois funcionam da mesma forma, né? 1 para true e 0 para false. E string, né? String ele é um vetor de caracteres, né? Mais um caractere nulo, né? É um vetor, são vários caracteres dentro de uma variável só. A gente denomina o nome dela, quando a gente vai declarar, e a quantidade máxima de caracteres que a gente pretende utilizar, mais um caractere extra para o nulo, né? Então, por exemplo, aqui a gente declara como se fosse um caractere, né? Um char, e aqui a gente dá o nome dela, e aqui, entre os conchetes, a gente coloca o tamanho. Então, por exemplo, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente coloca tudo assim dentro aqui das chaves. E lembrando, tudo entre as aspas simples, né? Apóstrofo, se eu não me engano, o nome. A gente pode declarar dessa forma, porém a gente pode declarar assim também. Aqui eu coloquei o 15, né, número aleatório, e aqui a gente escreve a palavra inteira, normal. E aqui a gente não determina o tamanho, e aqui a gente escreve, por exemplo, até uma frase, né? Pode ser uma palavra, uma frase, e aqui já com aspas normais mesmo. O legal, por exemplo, nesse caso aqui, que a gente consegue apontar um endereço aqui dentro, né? Como eu falei, ele é um vetor, a gente consegue pegar, por exemplo, se eu determinar esse nome aqui e der um print depois para ver o que ele está mostrando, se eu pegar e falar, eu quero o que está no str1 no endereço 0. O 0 vai ser a primeira casinha dele. Ele vai pegar o A. Eu quero o 1, str, entre conchetes, 1. Ele vai me dar o R. Então é dessa forma que a gente utiliza os dados no Arduino. Para não ficar muito, eu falei que ia ser mais na teoria, vamos ali no Tinkercad fazer umas modificações ali, fazer algumas coisas extras para vocês entenderem melhor como que a gente utiliza eles. Então, estamos aqui no Tinkercad de novo, né? Vamos colocar, por exemplo, aqui
que o nosso, vamos dar um nome, eu tinha até colocado lá, né? LED pin, a gente vai colocar o 10, né? Porque é o nosso pino aqui, então 10. Agora, tudo que tem 10 aqui, eu vou substituir por LED pin. Então LED pin, aqui a gente pode botar LED pin, LED pin. Vamos fazer também um delay, um número para o delay. Então a gente pode colocar aqui int, vamos colocar espera. Aqui a gente colocou 500, né? Vamos colocar 1000. A gente vem, coloca aqui, ó, que tudo que a gente coloca dentro aqui do delay. Ou seja, qual vai ser o tempo que ele vai esperar? Vai ser o tempo que a gente indicou para ele aqui na variável, né? 1000. E o legal disso, por exemplo, aqui a gente só tem 2, né? A gente, se tivesse um monte, por exemplo, a gente só alteraria aqui. É muito mais rápido, muito mais fácil, né? Então vamos iniciar a comunicação aqui. Você vê que ele vai funcionar da mesma forma. Então, pensa num código que você tem muita coisa para acionar ali. Você chama os pinos várias vezes. Aí, sei lá, dá um problema ali no seu Arduino, você tem que trocar o pino. Ao invés de você ter que trocar em toda a parte do código ali, colocar tipo, eu mudei do pino 10 para o pino 5. Aí em todo o código eu vou lá, escrevo 5, 5, 5. Isso ia dar um trabalhão, né? Então, dando os nomes assim para as variáveis, fica muito mais fácil. Você só alteraria aqui, por exemplo, você iria aqui e colocaria o 5. A mesma coisa para o delay, né? Então eu determinei a espera, aqui eu coloquei 1000, mas vamos ver, eu só vou alterar aqui uma vez. Eu sempre coloco 5000, né? Deixa eu colocar 500. Ó, só alterei ali naquele ponto específico e ele já começou a printar várias vezes. Bom, é desse jeito que a gente utiliza as variáveis. Como eu falei, o int aqui é o que a gente mais vai utilizar, né? Então aqui foi uma introdução para você entender. Conforme você for fazendo códigos mais complexos, mais robustos, você vai utilizando uma ou outra variável. Bom, por essa aula só. Na semana que vem a gente vai para a nossa terceira aula. Um grande abraço, valeu, falou e até mais!